1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou aos que morreram no Senhor, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem ou morreram no Senhor, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Senhor, olha aqui a tua igreja, Senhor, reunida debaixo de teu bendito nome, com a tua palavra em mãos, selados com o teu Espírito Santo, penhor da nossa herança. Ó Senhor, nós pedimos a Ti, fala aos nossos corações, abre a Tua palavra, para que nós não sejamos ignorantes e que sejamos cheios de esperança. Louvado seja o Teu nome. Amém. Irmãos, como todos nós sabemos, aos sábados nós temos estudado a respeito da vinda do Senhor, a respeito da bendita esperança que nós possuímos, e a esperança que todo cristão deve ter em seu coração é que a qualquer momento o Senhor mesmo descerá dos céus para arrebatar os seus. A qualquer momento isso pode acontecer. Mas há uma segunda possibilidade que ocorre em nossas vidas, que nós morramos e que, portanto, não estejamos vivos quando acontecer o arrebatamento da igreja. E Paulo começa este versículo 13, que vai até o versículo 18 na sua narrativa ali, falando exatamente para que os irmãos de Tessalonicenses não fossem ignorantes, ou seja, eles não ficassem sem saber o que aconteceria o que aconteceria e o que acontecerá com os que morreram no Senhor, com os que dormiram. De alguma maneira eles podiam pensar, aqueles que morreram eles estão em prejuízo, porque vão perder o arrebatamento, não vão estar aqui, eles não vão encontrar o Senhor, ou não vão ter algum prejuízo nesse sentido. E Paulo vai continuar dizendo que não. Veja, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, Paulo aqui se incluindo entre os vivos, como aquele que também aguardava o arrebatamento naquele momento. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, e essa é a expressão mais linda que nós poderíamos encontrar, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Quando Paulo quer consolar cristãos, o assunto do encontro com o Senhor nos ares é o mais consolador que pode existir nas Escrituras. Porque um dia nós estaremos frente a frente, face a face, com nossos corpos transformados, diante daquele que morreu por nós. Mas hoje o tema é exatamente o versículo 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito aos que morreram. E o tema é, o que acontece depois da morte? Paulo não queria que eles fossem ignorantes e que eles também não fossem como os demais. Quem são os demais? Os ímpios? Os incrédulos? Eles são os demais que não têm esperança. Mas aqueles que creram no Senhor, aqueles que foram resgatados por sua graça, aqueles que fazem parte da igreja, da noiva do Cordeiro, estes são cheios de esperança.
porque eles pertencem a Cristo. O bendito Salvador, o noivo amado, o cabeça da igreja, aquele que virá buscar os seus. Mas vamos então falar sobre o que acontece depois da morte. Primeira coisa que eu quero fazer, nós temos aí um quadro, onde eu dividi em 4 etapas os acontecimentos. A primeira coisa que acontece e o que nós precisamos saber é o que é a morte. O que é morte? Morrer. O que significa morte? E aí nós precisamos entender que a Escritura às vezes fala da morte física, às vezes fala da morte espiritual. Por exemplo, quando nós lemos em Efésios 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. De que morte está falando a Escritura? Da morte espiritual, da nossa separação da comunhão com Deus, é uma morte espiritual. De que morte nós queremos falar hoje? Da morte física. O que acontece? O que é a morte física? A morte física é a separação do corpo, a parte material da parte imaterial, a separação da alma e espírito, que é a parte imaterial do homem, da parte material do corpo. O corpo desce para a sepultura, certo? Então isso é morte. O que é morte? Morte é separação da parte imaterial e da parte material que nós possuímos. O homem, em sua parte imaterial, tem alma e espírito. Na sua parte material, ele tem o corpo, que é isso aqui, é a matéria, certo? Mas isso aí, irmão, você aprendeu lendo um livro de alguém? Você aprendeu... Não, isso aqui a gente aprende na Escritura. A gente não aprende lendo o livro de outras pessoas. E nós podemos provar isso nas Escrituras. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o Tiago está dizendo aqui que uma pessoa que não tem espírito, o corpo sem o espírito, é uma pessoa morta. O que é morte? Separação do espírito do corpo. Morte. Muito bem. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei ainda antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então aqui está dizendo, para não temer aqueles que podem matar o nosso corpo, e não podem matar a alma. Quando alguém morre, o corpo dele, mas a alma dessa pessoa é uma alma imortal. Ninguém pode matar a alma da pessoa, ela é imortal. O destino desta alma é uma outra questão, nós vamos ver tudo isso hoje. Aí é dito, a continuação do versículo é dito: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E nós vamos ver hoje também que há um estado intermediário, onde as pessoas estarão sem seus corpos, mas com suas almas. E elas podem estar no paraíso ou na prisão. Nós vamos ver isso no desenvolvimento da mensagem. Mas haverá um momento futuro, e é esse momento futuro, onde se unirão novamente alma e corpo das pessoas. E aqui, o ensinamento do Senhor Jesus é: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no lago de fogo lá, que vai ter no final o destino eterno daqueles que não creram, tanto a alma como o corpo. Lá estarão tanto a alma como o corpo dessas pessoas que não creram no inferno para sempre. Hoje uma pessoa morre sem Cristo. Ela não está no lago de fogo ainda, mas ela está em prisão, né? Ela está no Hades, em prisão. Nós vamos ver essas coisas com calma. Lucas 20, 38. Estamos ainda definindo o que é morte, certo? Então estamos aí no primeiro tópico que está em nosso quadro. Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, quando nós falamos que a morte é a separação da alma do espírito do corpo, para Deus está todo mundo vivendo, certo? Podem estar vivendo sem seus corpos, mas não existe, morreu, aniquilou a pessoa, ela não existe mais. Não existe. As pessoas vão existir para sempre. Para Deus, todas as pessoas vivem, né? Talvez não vivendo como nós hoje, no nosso corpo, alma e espírito, mas vivendo só em suas almas. Muito bem.
Então, a morte física é uma condição temporária do homem. Uma condição temporária. Porque, segundo a Bíblia, todas as pessoas vão ressuscitar. Todas. Crentes e incrédulos. Nós veremos que serão em tempos distintos essas ressurreições. Mas todas as pessoas vão ressuscitar. Todas as pessoas. E nós vemos isso aonde? Comprovado pelas Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. (28 e 29, perdão). Diz assim a palavra: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, quem fez o bem ou o mal, haverá ressurreição. Todo mundo um dia, o ímpio ou o crente, que já morreu, vai ter seu corpo de volta. Certo? Uns para a ressurreição da vida, uns para a ressurreição do juízo. Certo? Muito bem, vamos em Atos 24:15. E eu já adianto que eu não sei se consigo terminar tudo hoje, tá, irmão? Porque eu não vou me apressar, vamos devagarzinho. Atos 24:15. Isso aqui é Paulo falando, olha só. Tendo esperança em Deus, como também estes atende, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Tá vendo? Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Muito bem. Então, morte é a separação da alma do corpo. As pessoas que morrem, elas podem morrer em dois estados. Elas podem morrer estando em Cristo, isso é óbvio, né? Estando em Cristo ou sem Cristo, sem Deus, em seus pecados. Veja, esta expressão aparece no texto que lemos, inclusive, inicialmente, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo. Tá vendo? A expressão mortos em Cristo. Então, esse é um estado em que uma pessoa pode morrer. Ela morreu em Cristo. Morreu em Cristo. Qual é o outro estado em que uma pessoa pode morrer? Um, ela morre em Cristo. O outro estado nós encontramos em João 8:24. Evangelho de João 8:24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, ou a pessoa morre em Cristo, ou a pessoa morre em seus pecados. Tá muito claro isso aqui, todo mundo sabe isso, né? Todo mundo sabe, todo mundo também tem que saber os versículos para defender a sua fé. Então, tenham isso em mente, tá? Muito bem, então definimos aí a primeira parte, o primeiro item da mensagem. Morreu é separar a parte imaterial da material. Eu posso morrer em dois estados, em Cristo ou em meus pecados. E aí o que vai acontecer com quem morreu em Cristo e com quem morreu em seus pecados? Para onde vai no momento que morre essas pessoas? Então nós temos aí o número 2. Paraíso ou prisão, certo? A passagem mais linda e bela que fala do paraíso, todos conhecem bem, é Lucas 23, versículo 43. Diz assim, é aquela passagem do ladrão, todo mundo conhece. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele ladrão que se arrependeu no último momento de sua vida, suplicou ao Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que ele recebeu
foi uma resposta completamente inesperada, porque ele estava falando, lembra-te de mim quando vieres. Ele falou, não, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Muita discussão em torno dessa passagem. Eu não quero entrar em discussão, eu quero falar de esperança. A esperança está na palavra comigo. Estarás comigo. Para um cristão, para um filho de Deus, alguém salvo pela graça, isso é tudo o que lhe basta saber. Com Cristo estarás comigo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há muitas outras passagens que mostram que quando o cristão morre, ele vai estar com o Senhor. Só que ele vai estar com o Senhor, lembre-se, sem seu corpo, num estado intermediário. Ele está apenas com sua alma e seu espírito. Conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses, haverá um momento em que ele trará os que dormem, os que estão com ele, em sua companhia, e estes receberão seus corpos novamente. Corpos glorificados. Veja, então nós vemos o ladrão recebendo essa promessa, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, imediato, comigo a melhor pessoa no paraíso, um lugar de bem-aventurança. Linda esperança. E de fato aconteceu com ele, nós não estávamos lá para saber, né? Mas Paulo diz que ele subiu ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Este terceiro céu Paulo chama de paraíso. Coisas que não são lícitas dizer aos homens. Certo? Hoje em dia tem gente dizendo que vai para lá, que foi para o inferno, que foi para lá, que ouviu, e conta os testemunhos. Você vê, Paulo diz que ele não podia dizer o que ele viu. Estes homens dizem que vão para lá e saem contando as maiores mentiras do mundo, né? Muito bem, há um outro episódio em que um servo do Senhor, prestes a morrer, olhou para os céus, viu o Senhor Jesus em pé à direita da destra da majestade e disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, quando uma pessoa morre, nós estamos aprendendo então que ela vai estar com o Senhor no paraíso. E nós estamos vendo em Atos 7, essa é a passagem que eu citei de Estevão, Atos 7, os irmãos conhecem, Atos 7 de 54 a 60, Estevão tinha feito aquele lindo discurso, e o que sobrou para ele? Pedrada, ele foi apedrejado. Mas veja o que Estevão, cheio do Espírito Santo, disse no versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Muitos irmãos comentando este texto dizem, nós não vemos o Senhor em pé em outras passagens, nós vemos Ele assentado em seu trono. Mas quando sua testemunha Estevão ia morrer, ele viu o Senhor em pé como se para recebê-lo. É lindo isso. O Senhor levantando-se do seu trono para receber sua testemunha Estevão. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão adormeceu, e o Senhor trará em sua companhia os que dormem. Estevão estará vindo, junto com todos os santos que dormem, mas ele foi recebido na glória. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória, o salmista diz. O que é um cristão, irmão? É um homem guiado pelo conselho do Senhor durante toda a sua vida,
pelo Espírito Santo de Deus que o guia pela palavra, que o orienta e que depois será recebido pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. De fato, só para não confundirmos termos, Estevão não foi no estado glorificado ainda, né? Ele foi em sua alma e espírito. O estado glorificado, a glorificação, é o final de tudo, quando o nosso corpo for glorificado, quando nós formos transformados. Isso é glorificação, né? Então, a gente fala muito, ele foi para a glória, né? Ele foi para o paraíso, né? A glória não é um lugar, é um estado, né? É um estado de glorificação dos nossos corpos, né? Bom, Estevão disse isso, o ladrão estarás com ele comigo, me recebes. Irmão, essas expressões são suficientes para mim. Comigo me recebes. Filipenses 1, 23. Agora é Paulo falando. Filipenses 1, 23. Vamos começar do 21 para entendermos o contexto melhor. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ainda hoje estarás comigo. Senhor Jesus, recebe meu espírito, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Comigo, recebe meu espírito, estar com Cristo. Este é o estado do cristão. Quando ele morre em Cristo, ele vai estar com seu Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Ainda mais de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, irmãos, essa é a nossa esperança, irmãos. Versículo 4. Pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo, e aqui tabernáculo Paulo se refere ao seu corpo, né? Gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Olha só, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz que ele tinha plena confiança, que se ele deixasse o corpo, ele estaria com o Senhor. Para onde vai um cristão que morrer agora? Ele vai estar com o Senhor, no paraíso, neste jardim de delícias, com o Senhor. Eu tenho plena confiança, diz Paulo, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. No corpo, estamos ausentes do Senhor. Nós não estamos com Ele. Mas se eu deixar este corpo, eu vou habitar com o Senhor. Agora ele termina no versículo 9, ele diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Entende, irmão, que isso aqui não é para satisfazer apenas curiosidades. Isso tira, sim, a nossa ignorância. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que não tenhas esperança como demais. Mas Paulo, ele sabia de tudo isso e ele ensinava tudo isso, porque ele tinha um propósito, que isso mudasse a vida prática, o dia a dia dos irmãos. E ele falava: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Quer habitando com o Senhor já, ou quer ausentes aqui, nós vamos nos esforçar para sermos agradáveis ao Senhor. Nós vamos nos esforçar para servi-lo. Nós vamos nos esforçar para honrá-lo. E Ele é digno de tudo isso.
Só mais dois textos. 2 Coríntios, nós já estamos nesta carta. Vamos ao capítulo 12. Eu já citei este verso, mas não o li, né? Então, veja. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Veja que para Paulo essa experiência, nem para ele estava tão claro assim, como que isso aconteceu. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que ele viu, mas se no corpo, fora do corpo, Deus é que sabe. Ele falou isso 2 vezes. Foi arrebatado ao paraíso. Então ele disse, no versículo 2, até o terceiro céu, e no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso. Terceiro céu e paraíso são a mesma coisa. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo teve aí ele já viu coisas, ele já esteve lá, neste lugar, neste paraíso. Apocalipse 2:7, irmãos. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja, irmãos, então, para onde vai o crente que morre? Ele vai para este lugar, paraíso, que é o jardim das delícias, o lugar de felicidade plena e de bem-aventurança, o lugar de estar com o Senhor, estarás comigo, partir e estar com Cristo. Paulo diz que isso era incomparavelmente melhor. Por isso, irmãos, é que nós não somos como os demais que não têm esperança. É por isso que Paulo diz isso. Porque quando um crente morre, ele está num estado muito melhor do que nós estamos agora. Ele está com o Senhor, no paraíso. Ainda não está completo, irmão, porque ele ainda não tem o seu corpo. Ele ainda não está completo. Mas ele já está lá com o Senhor, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Bom, essas são as pessoas que morrem no Senhor. O que acontece com as pessoas que não morrem com o Senhor? Ou morrem em seus pecados? Paraíso ou prisão? Veja que essas duas palavras aí, paraíso ou prisão, né? Nas Escrituras, o lugar para onde as pessoas vão é chamado de Hades. Né? Muitas vezes nas nossas Bíblias, inclusive na tradução que eu uso, não fazem diferença entre Hades e Guiena, por exemplo, que eles colocam tudo como inferno. Ah, irmão, mas isso faz diferença? Esse negócio de grego faz diferença nesse momento? Nesse momento faz, não é qualquer coisa. Esse momento faz diferença porque são lugares distintos. O inferno, essa Guiena, é o lugar final, onde as pessoas vão ser condenadas lá, o lago de fogo. Agora, o Hades é esse estado intermediário, onde as pessoas estão sem seus corpos, que podem estar no paraíso ou na prisão, certo? Os que morrem no Senhor estão com o Senhor, no paraíso, né? Os que morrem em seus pecados, eles vão para a prisão. Por que você está falando prisão, irmão? Nós temos isso nas Escrituras. Bom, temos um texto em 1 Pedro 3,19, um texto que dá polêmica. Eu não quero entrar na polêmica do texto, eu vou dar a minha interpretação do texto, que não é só minha, muitos irmãos piedosos e sérios interpretam assim. Versículo 1 Pedro 3,19 diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Né? Há muita discussão sobre quem são estes espíritos em prisão. Né? Tem gente que diz, são os anjos, tem gente que diz, são os anjos que fizeram isso e aquilo lá, naquela época, em Gênesis lá, tem gente que fala que são os anjos que pecaram, então eles são os espíritos que estão hoje em prisão. Tem quem interprete assim, minha interpretação.
E que os irmãos também façam seus estudos. Minha interpretação é que esses espíritos em prisão são as pessoas que viviam lá no tempo de Noé, que ouviram a pregação de Cristo por meio de Noé e que não creram. Estes são os espíritos que estão em prisão. Quando diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, na minha interpretação, e de muitos irmãos também, é que, não é que depois que Jesus morreu, ele foi lá e pregou, mas que ele pregou por meio de Noé naquela época. Que ele pregou por meio, e aqueles espíritos hoje estão em prisão, naquele momento em que Pedro falava. Então, essas pessoas, e é isso que eu estou dizendo, as pessoas que morreram em seus pecados estão em prisão, neste lugar de tormento. Nós temos também, Jesus contou, não é uma parábola, não sei se é parábola, os irmãos, alguns dizem que é parábola, alguns dizem que não é parábola, porque tem nome, é aquela história do rico e Lázaro, sabe? Em Lucas 16. Então, nós podemos ir lá, inclusive, porque lá diz que aquele homem que morreu, o rico, ele está em tormentos, certo? Veja aqui no versículo 22, Lucas 16, 22 e 23. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, nós podemos falar sobre esta passagem, do rico e o Lázaro. Mas olha, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso aqui é o paraíso. Porque os judeus entendiam que o seio de Abraão era o lugar de maior felicidade, de plena alegria. Então o Senhor Jesus está utilizando uma linguagem que eles entendem. Ele morreu e foi para o seio de Abraão. É o paraíso, o mesmo lugar que Paulo disse que queria partir e estar, o que é incomparavelmente melhor. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora, a nossa versão diz no inferno, certo? Se você olhar no original é no Hades, não é no inferno, é no Hades. Porque o inferno não tem ninguém lá ainda, não tem ninguém lá. Tá? Vai ser inaugurado ainda, não tem ninguém lá ainda. Mas ele está no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, este lugar é um lugar de tormentos, um lugar de prisão e tormentos. As pessoas que morrem em seus pecados já estão agora em um lugar de tormentos, de sofrimento. Já estão agora. Mas elas não estão ainda com os seus corpos. Elas vão receber os seus corpos de novo. Não vai haver uma ressurreição de justos e de injustos? Elas vão ressuscitar de novo. E quando elas receberem novamente os seus corpos, participarem do julgamento do trono branco que nós encontramos em Apocalipse, elas vão ser lançadas com corpo e alma. Lembra que o Senhor Jesus disse: temei antes aquele que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Ali sim inferno, não Hades. No inferno, ali Guiena. Ali no inferno mesmo. A palavra, por isso que aí sim faz diferença o grego. E aí a gente às vezes tem que olhar lá, porque as nossas traduções traduziram inferno, tudo é inferno nas nossas traduções, mas às vezes não. Às vezes é Hades e às vezes é inferno mesmo, na conotação que nós estamos querendo dar. Lago de fogo, aquele lugar eterno, onde o fogo não se apaga, né? Que o Senhor diz. Muito bem. Deu para entender, irmãos? Até aqui? Deu para entender? Tá claro? Eu estou indo devagarzinho, porque é muita informação, né? Então, acho que a gente está entendendo. Agora nós chegamos no terceiro tópico aí, né? Está escrito no quadro duas ressurreições? Porque tem coisa que está escrito no meu caderno que não está no quadro. Então, as duas ressurreições. Muito bem, então eu já disse que haverá uma ressurreição de justos e uma de injustos, certo? O crente morreu, foi para o paraíso, está lá hoje com a sua alma, seu espírito, com o Senhor. Está numa bem-aventurança, num estado maravilhoso. O ímpio morreu sem Deus, morreu em seus pecados, ele está no tormento. Já está sem seu corpo, mas está nesse tormento eterno já. O texto lá de Lucas 16 diz que há um abismo de separação, quem está daquele lado não pode chegar até o outro. Né? Há um abismo de separação ali. Muito bem. Então agora eu quero que os irmãos
Primeiro notem que é muito comum entre os crentes dizer assim, ó, vai ter uma ressurreição tudo ao mesmo tempo, vai ter... Gente pensa assim, tudo acontece ao mesmo tempo, aí tem o julgamento, um vai para um lado, um vai para o outro, aí faz confusão, porque tem passagem que diz que separa bode de cordeiro, e aí pensa que tudo está acontecendo no mesmo tempo. Mas as coisas são distintas e em momentos diferentes nas Escrituras, isso é importante entender. Uma é a esperança dos crentes, outra é o que vai acontecer com os ímpios. Completamente diferente. Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, há um hiato de 1000 anos. Há um espaço de 1000 anos. Não é a invenção da minha cabeça. Tudo está escrito e nós precisamos observar agora. A primeira coisa que eu quero que os irmãos notem é que existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Se morte física é a separação da alma e do espírito do corpo, o que é a ressurreição? É justamente a reunião da alma e do espírito com o corpo. Isso é a ressurreição, a definição. Certo? A primeira ressurreição é também chamada da ressurreição dos justos, a ressurreição da vida e a ressurreição dentre os mortos. Todos estes termos nós encontramos nas Escrituras. Ressurreição da vida, ressurreição dos justos e uma ressurreição dentre os mortos. E essa expressão, dentre os mortos, é muito importante. É muito importante observar, porque o que significa dizer dentre os mortos? Que não é todo mundo que está ressuscitando ao mesmo tempo, certo? Quando nosso Senhor ressuscitou, o texto bíblico diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos, certo? Ou seja, de todo mundo que estava morto, houve um que ressuscitou, Cristo, dentre os mortos. Os crentes vão passar por essa ressurreição dentre os mortos. E os ímpios continuarão mortos. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Veja, o primeiro texto que quero mostrar com os irmãos é Mateus 17, 9. Mateus, capítulo 17, versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Muito bem, a expressão aparece aí. Filipenses 3:11. Aí já é Paulo falando que ele queria alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo dizendo, Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então Cristo é o primogênito dentre os mortos. O primeiro que ressuscitou dentre os mortos, ele é o cabeça. Tem um cabeça ressurreto já. Falta o corpo. E este corpo será, o corpo que é a igreja. Este corpo será ressurreto também. Agora nós vamos ver, irmãos, uma passagem que fala da ordem em que esses fatos ocorrerão. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, eu não estou falando agora da ressurreição dos incrédulos, que é a segunda ressurreição, só da primeira. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, vai acontecer em 3 etapas. Preste atenção nas 3 etapas. Vamos abrir em 1 Coríntios 15, versículo 23. 1 Coríntios 15, que é o capítulo que fala da ressurreição, é um capítulo que seria bom os irmãos lessem ele todo. Veja que no versículo 20, vamos ler o 20 primeiro, 15 e 20. Mas de fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos, tá vendo? Dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos agora, irmãos, ao versículo 23.
fala da ordem da ressurreição. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Cristo, as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Depois vem. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quando é esse momento aqui? Os que são de Cristo, que momento é esse? Os que são de Cristo na sua vinda. Este momento é o arrebatamento. Quando Cristo vier, ele já teve seu corpo, ele é as primícias, Cristo, as primícias, ele já ressuscitou. Nosso Senhor já está hoje com um corpo no céu, há um homem assentado no trono, ele é as primícias. Em tudo Cristo tem que ter a primazia, ele foi o primeiro, o primogênito dentre os mortos. Aqui diz depois, os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo na sua vinda. Então é dito que nós, os que estivermos vivos, de modo algum predeceremus os que dormem. Então, os que morreram, os seus corpos serão glorificados, unirão as suas almas e seu espírito, e nós que estivermos vivos, se estivermos vivos, nós vamos passar pela morte, teremos os nossos corpos transformados. Mas aqui é para quem morreu, certo? Então, os que são de Cristo na sua vinda, então eles terão os seus corpos ressurretos. Agora, irmãos, eu falei que eram 3 fases. Então primeira, Cristo, as primícias. Então, Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. A igreja. A igreja. Que se encerra no arrebatamento. Segundo o entendimento que temos estudado. Mas há um terceiro momento de ressurreição também. Que não é mais da igreja. Lembra que eu falei que nós temos estudado, e este tem sido o nosso entendimento, de que a igreja não passa pela tribulação? Nós temos estudado isso. Nós temos entendido assim por várias mensagens, mostrando em várias mensagens, por vários tipos das escrituras, por várias passagens, que a igreja não passa pela tribulação. Mas no período de tribulação, haverá pregação do evangelho do reino. Há judeus que se converterão ao Senhor, que se entregarão a Ele. Há gentios que se entregarão a Ele. Há pessoas que serão martirizadas no período da tribulação. Que serão mortas pela besta no período da tribulação. Certo? Há pessoas que serão ali. Estas pessoas, segundo o entendimento que temos tido, de que a igreja é tirada da terra antes da tribulação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre este mundo. E o arrebatamento, consolai-vos com estas palavras, é um consolo. A igreja não passará pela tribulação, vai ter gente lá. Essas pessoas morrerão pela palavra do testemunho que darão, não receberão a marca da besta, não adorarão a imagem da besta, mas elas fazem parte da igreja? No nosso entendimento humilde, não fazem parte da igreja. A igreja não faz parte da tribulação. A igreja é arrebatada e tirada antes. Mas este grupo vai participar desta primeira ressurreição. Então, o primeiro grupo, Cristo. O primeiro, Cristo, as primícias. O segundo, a igreja. A igreja. Os que são de Cristo na sua vinda. E o terceiro, aqueles que se voltam para Deus no período da tribulação e são martirizados. Apocalipse 6, versículos de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, os que habitam sobre a terra naquele momento lá da tribulação. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Tá vendo? Tem gente morrendo na tribulação que crê no Senhor, que creu no Senhor, que creu no evangelho que foi pregado para eles. Quando é que esse povo
Veja mais um capítulo. Capítulo 11, versículo 7 de Apocalipse. Aqui fala das duas testemunhas. Então, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Certo? Então, tem gente morrendo aqui, tem que ter ressurreição. E ainda vai ser a primeira, fazendo parte dessa primeira ressurreição. Capítulo 15, versículo 2 e 4. Versículos de 2 a 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta. Irmãos, quando a besta está na terra? Quando a besta estará na terra? Não é na tribulação? É na tribulação, certo? Então estes são os vencedores da besta. Como a nossa interpretação é que a igreja não está na tribulação, eles não podem ser parte da igreja. E do número da sua imagem, do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Então eles adoram ao Senhor. Bom, aqui nós estamos vendo eles morrendo, certo? Eu ainda não mostrei a ressurreição. Vamos ver. Apocalipse 20. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta. Veja, mais uma vez está falando, quem é esse povo? É o povo que deu de cara com a besta. Quem deu de casa com a besta, com essa fera, é quem está na tribulação. Nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. Viveram, estavam mortos, viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Está vendo? O povinho que reviveu, o restante não reviveu. Quem é o restante? O restante é quem não se converteu, é quem não creu no evangelho do reino que foi pregado no período da tribulação. Até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Viu, irmãos? Esta é a primeira ressurreição. Então, tem 2 ressurreições na Bíblia. Como é a primeira ressurreição? Dividida em 3 etapas. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, e em terceiro, os judeus e gentios que se converterem no período da tribulação. Se você concorda ou não, vai ser outra coisa. Mas tá claro o que eu estou falando? Tá, beleza. Concordar, essa é uma outra questão, mas se está claro o que eu estou falando, vamos prosseguir. Então esta é a primeira ressurreição, irmãos. E a segunda ressurreição? Se a primeira ressurreição é de Cristo, o cabeça da igreja, e depois vai vir o corpo, e depois ainda naquele período de 7 anos de tribulação, da qual a igreja não estará na terra, haverão conversões. Eles ressuscitarão. Então, você vê, no finalzinho da tribulação, quando acabar a tribulação, eles vão ressuscitar. E aí vai ter um período de 1000 anos. Certo? Agora, veja no versículo 7, deste capítulo 20 de Apocalipse. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Tá vendo? Completou 1000 anos, Satanás foi solto, porque durante estes 1000 anos, Cristo está reinando na terra. Satanás está preso. Agora vá para o versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Quem são esses mortos aqui postos em pé diante do trono? Os ímpios. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades, aqui é Hades de novo, a morte e o Hades
foram lançados para dentro do lago de fogo. Este sim, o inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu não sei se os irmãos conseguiram entender que são muitas informações. Esta é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, a ressurreição daqueles que não creram no Senhor. Onde estão agora os mortos que não creram no Senhor, que morreram? Não creram, onde eles estão agora? Eles estão na prisão, conforme nós vimos. Estão lá com as suas almas, na prisão, certo? Eles ressuscitarão aqui, para esse juízo do trono branco. Mas neste juízo aqui, irmão, não é para saber se dá para salvar ou se não dá para salvar. Esse juízo aqui já é condenatório. Já é condenatório. E aí sim, eles ressuscitaram, receberam seus corpos de volta. E eles vão ficar lá, queimando para sempre no lago de fogo. Muito bem. Então, e depois disso? Depois disso é o destino eterno. Duas condições. A gente vai receber os nossos corpos no arrebatamento, certo? Glorificados. Aí vai haver esse período de 1000 anos de reino de Cristo. Antes desse período de 1000 anos, haverá lá nos céus o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Nós precisamos de mensagens para falar só destas coisas, né? Mas depois deste período de 1000 anos entra o estado eterno, que aí é a glória eterna, de que a gente acha que fala mais disso, né? Estar para sempre com o Senhor naquele estado de glória eterna, onde não haverá choro, não haverá nada, nós não pecaremos mais, vai ser aquele momento maravilhoso, né? De estado eterno para sempre na presença do Senhor. Então, haverão duas condições finais para a eternidade, para a humanidade. Uma é ser abençoado por Deus em Cristo para sempre, e a outra é ser condenado por Deus no inferno, no lago de fogo, para sempre. Bom, acho que dá para parar por aqui, para não encher a cabeça com muitas informações. Eu espero ter sido o mais claro possível, mas naquilo que não foi, os irmãos tiverem dúvida, nós podemos, com a graça do Senhor, naquilo que entendemos, sanar. Que o Senhor nos ajude. Mas qual é o objetivo? É encher a mente de informação. Deixa eu terminar assim, porque senão não adianta. É saber exatamente. Primeiro Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Foi esse versículo que a gente começou? Então ignorância não é coisa boa para crente. Eu não quero que sejais ignorantes. E eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. Irmãos, a nossa esperança é belíssima. A nossa esperança é riquíssima. Nós desejamos o retorno de Cristo já. Volta, Senhor. Vem, Senhor. Nós, como Paulo, podemos dizer, temos plena confiança de que deixando este corpo, ausentes aqui, estaremos presentes com o Senhor. Se nós morrermos, irmão, então nós vamos habitar com o Senhor. Mas nós temos uma esperança mais elevada. É que Ele volte. E nem sequer passemos pela morte. Como Enoque, sermos arrebatados. Volta, Senhor. Volta e busca a tua igreja. Maranata.